Olá, bom dia. Talvez para alguém possa ser boa noite. Ontem eu gravei um vídeo, coloquei até no YouTube, sobre essa celeuma toda, sobre esse escândalo que veio à tona sobre João de Deus. Eu, na verdade, não gostaria, é um assunto que realmente me incomoda muito, me incomoda por demais. Eu sempre achei que homens devem respeitar mulheres e mulheres devem respeitar homens e viver pacificamente, conviver pacificamente. Não gosto desses relatos de violência. Mas uma coisa, lendo as notícias que estão saindo, vendo, assistindo as matérias que estão sendo colocadas na mídia, eu comecei a juntar pedaços que compõem uma história e um perfil. Não conheço o João de Deus, não conheço, nunca vi mais gordo. Mas tive conhecimento das curas que ele fazia ou faz ainda. Acho meio difícil ele fazer alguma cura depois de com tantos crimes cometidos. Aí até lembrei, não sei se vocês se lembram de um filme que é baseado num conto do Stephen King, com Tom Hanks e um outro que eu esqueci. É alguma coisa, liberdade, alguma coisa. Era alguém que estava preso, mas estava preso injustamente, e era um curador. E ele curava as pessoas na cadeia, onde ele estava preso. Mas no caso ele era um inocente. Eu imagino que se ele tivesse cometido os crimes que tinham em cima dele, estavam imputando a ele, eu imagino que ele não teria o dom da cura. Porque a cura é alguma coisa muito, 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 muito acima daquilo que a gente imagina como céu, como Deus, como o que a gente puder imaginar de maravilhoso. E aí eu fiquei juntando os pedaços e eu pensei, meu Deus do céu, o perfil das mulheres que foram estupradas por esse senhor João de Deus, que não é de Deus, acho que nem do diabo, porque o diabo acho que o rejeitaria, não aceitaria, que pelo menos o diabo tem algum charme para abordar uma mulher. Isso em cima da literatura e da tradição oral. O diabo é bonito pra cacete, o diabo tem uma lábia, ele tem outros atributos. E eu acredito que esse senhor não tinha, e não tenha. E aí vendo, há um perfil, no caso das mulheres que ele atacou. Sabe-se lá por quanto tempo ele ataca? Porque eu acabei de ver
que já existiam processos contra ele. E por ele ser uma pessoa de muita influência, esses processos não vinham à tona, não chegavam, não germinavam. Então ficavam lá escondidos e ninguém sabia. E o que acontece? Ele tem um perfil, ele tem um modus operandi. E as mulheres que foram violentadas, estupradas por esse senhor, eram mulheres que apareciam lá sozinhas. Essas mulheres não tinham ninguém para chegar, sair do negócio e dizer, meu Deus, aconteceu isso e tal. Elas estavam totalmente sós e à mercê de um louco, porque esse senhor, além de criminoso, ele é louco. Então, ele tem um modus operandi, e é um modus operandi de um serial killer. Se vocês forem analisar um serial killer, ele tem esse modus, ele não pega ninguém. Se eu não me engano, um dos únicos serial killers que pegava mulheres e matava, e aquela coisa toda, acompanhadas, era aquele chamado Zodíaco, o Zodíaco. Eu gosto de estudar a personalidade dessas pessoas. E aí o que acontece? Esse senhor praticava os seus atos em cima de um padrão. Ele pegava mulheres sozinhas. A outra coisa que o transforma num criminoso e para mim anula todo e qualquer processo de cura que ele tenha feito em outras pessoas, para mim anula, é que ele se valia. Há uma diferença entre um estuprador que pega alguém aleatoriamente na rua, ou então um estuprador que se aproveita de alguém que está querendo um emprego, que é um chefe, que é alguém superior lá de cima. Há uma diferença muito grande entre o estupro praticado pelo João de Deus e o estupro de outros estupradores. Ele se aproveitava de mulheres sozinhas que sofriam por doença, por males físicos e também psicológicos, pessoas que estavam em processo de dor, D-O-R, dor. Eu quero enfatizar bem essa palavra, dor. Ele se aproveitava ele pegava e pegava essas mulheres. E aí vem um segundo porém. Todo mundo está dizendo, essas mulheres não retornaram, essas mulheres não denunciaram. É fácil dizer isso. É fácil, muito fácil. Porque a forma que essas mulheres foram abordadas, estupradas e violentadas é uma forma que implica num outro tipo de poder. Aquele sujeito tem nas mãos a minha cura. Então, eu me submeto. E para ficar totalmente curado, eu tenho que voltar. Pode parecer louco, pode parecer completamente nonsense esse tipo de raciocínio. Mas quem sofreu e sofre de uma doença que possa vir a acabar com a sua vida em 6 meses,
com uma dor contínua que te faz quase que tomar morfina, sabe muito bem o que é isso. Sabe muito bem. Então essas mulheres não voltaram por só ser, por terem sido submetidas psicologicamente, elas também foram submetidas fisicamente, nas suas dores. E ele era o detentor da cura. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Por favor, parem de achar que essas mulheres eram sem vergonhas, essas mulheres eram umas tolinhas, essas mulheres voltaram. Quem sofre de uma doença incurável, quem recebeu uma sentença de morte, que daqui a 6 meses não vai estar mais aqui, quem padece de dores lancinantes no corpo, como muitas pessoas que sofrem de artrites horrorosas, de doenças nos ossos e na coluna. Quem padece disso tudo sabe muito bem o que é a dor. E eu acredito que essas mulheres... E tem também a dor psicológica, o vazio. Uma moça apareceu na TV dizendo que ela foi em busca da cura de um trauma que ela tinha, que estava acabando com ela, um trauma de ter sofrido um estupro. Ela foi lá e recebeu um segundo estupro. Muita gente sofria de depressão. Depressão não é frescura, não é frescura. Depressão é algo devastador, é devastador. Então, o que o diferencia do criminoso sexual comum é que ele escolhia com requintes de crueldade e frieza, ele era matemático, escolhia aquelas pessoas que não poderiam, não estavam em condições de se defender, estavam totalmente entregues. Quem vai lá está entregue. Quem vai procurar alguém que cura, um curador, essa pessoa está entregue ao desespero, entregue à desesperança, entregue. Então, para mim, João de Deus não é só um sujeito bronco, que me parece que ele é um cara bronco, um sujeito bronco, um sujeito tomado, dominado por instintos, pelos seus desejos. Não, ele é uma pessoa fria, calculista, tão fria e calculista como qualquer criminoso serial killer. E não sei se essa mente doentia, se não houvesse esse escândalo agora, se ele continuasse a usar e abusar do seu poder, eu não sei aonde ele chegaria. Não sei, não posso garantir. Agora garanto que não era um bom lugar. Não seria um bom lugar. Não sei. Então é isso. Por favor, não saiam por aí dizendo que essas mulheres voltaram, retornaram 2 dias depois, 1 ano depois. Não. Essas mulheres não gostaram da experiência que passaram. Não gostaram.
essas mulheres estavam em processo de sofrimento. E no processo de sofrimento, a única coisa que você quer é sair desse sofrimento, e ele era uma porta para que você saísse desse sofrimento, que elas saíssem desse sofrimento. Então, como dizia minha avó, pimenta no rabo dos outros é refresco. Então vamos nós, deixa eu ir, e um beijo, bye.